Oi, gente, esse é um livro por semana e hoje eu vou falar sobre A Garota que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes. Eu acabei de ler esse livro, ele é realmente maravilhoso, eu não sei até agora se eu gostei mais desse A Garota que Você Deixou Pra Trás ou do outro livro que eu já li da autora, que é Como Eu Era Antes de Você. Esse daqui eu acho que eu fiquei mais, não sei, mais envolvida com a história, mas o outro eu chorei horrores. Esse daqui não é tão triste. Os dois são muito tristes, tem partes muito tristes, mas eu não sei ainda qual que eu gostei mais. Eu acho que eu preciso refletir sobre o assunto. Talvez eu tenha gostado dos dois iguais. É possível isso, né? Bom, vou contar a história. Esse livro, ele fala sobre duas mulheres, a Liv e a Sophie. A Sophie viveu durante a Primeira Guerra Mundial. A cidade que ela morava chamava Saint-Péron. Acho que é assim que se fala, Saint-Péron. E era uma cidade francesa que foi invadida pela Alemanha. A Sophie, ela morava no hotel, o marido dela era um artista, pintor de quadros. Ele teve aula com Matisse e tal, e ele pintou um quadro dela que ela deixava na parede, um retrato dela mesmo, e ela amava olhar para esse retrato, era tipo o objeto que ela mais amava ter. Em determinado momento da história, a Sophie, por ser a dona do hotel, ela passa a fazer jantar para a tropa alemã. Então, porque ela tinha um espaço bom, ela foi obrigada a fazer jantar para a tropa alemã. E isso é horrível, porque ela tem que receber o inimigo dentro de casa e fazer comida para ele, tratar bem ele, por mais que ela queira que todos ali morressem. Ela é obrigada, então ela faz comida, mas por outro lado ela passa a se alimentar melhor, porque na época eles não tinham muita comida. Ela passa a alimentar melhor, não só ela, mas como a irmã que morava junto com ela, como os filhos da irmã e tal. O marido da Sophie, mesmo sendo um pintor de quadros, ele vai pra guerra e então ela fica liderando a casa. A Sophie, ela servia comida pros alemães, né? E ela acaba se aproximando um pouco do comandante, né? Alemão. E ele gosta muito do quadro que o Edward fez dela. Ela se aproxima muito dele e fala, então, se eu te der o meu quadro, você me leva até onde tá o meu marido? Porque ela sabia onde estava o marido dela. E aí ele fala pra ela assim, então, Sophie, eu não vejo minha mulher faz 3 anos. E aí o que você entende disso? Que ele não quer o quadro, ele quer a Sophie. E o que ela faz? Hein? O que ela faz? Eu não vou te contar o que ela faz. A outra história, né, que é a segunda parte do livro, é sobre a Liv. A Liv, ela vive na atualidade, né, nos tempos atuais, e ela tem o quadro da Sophie na casa dela. Não sabe como, ela só sabe que o marido deu pra ela de presente de casamento, na lua de mel, eles estavam viajando, ele comprou o quadro. E aí ela tem o quadro da Sophie na casa dela e ela ama esse quadro e tal. A Liv, ela mora sozinha numa casa porque há 4 anos o marido dela morreu do nada, morreu dormindo. E ela não conseguiu superar isso até hoje. Então ela mora na casa que o marido dela construiu. Ele era arquiteto, então ela chamava de a casa de vidro, que era a casa do David, que ele construiu. E ela morava nessa casa que era gigante, que tipo, tinha paredes de vidro, então ela conseguia ver todo o exterior, o teto era de vidro, era super bonito. Dava pra abrir as persianas do teto e tal, era bem legal. Eu imagino, né? Não deu pra ver, porque é um livro. Mas ela vive sozinha nessa casa gigante. E a história da Liv começa a ser contada quando ela vai para um jantar da esposa, que é a esposa do sócio do David, o marido falecido da Liv, convida ela porque ela quer agitar ela para um tal de Roger, um cara grotesco, mas que no final não dá certo. E aí ela é muito sozinha, ela tipo tava mergulhada em dívidas, ela gostava de correr pra espairecer a mente e tal, então ela sempre corria de manhã. E o que mais eu posso falar? Aí nesse jantar que ela conhece o Roger, que não deu certo, a garçonete chama ela e fala, estão ligando pra você. Ela vai atender o telefone, só que não é o telefone, a garçonete tinha visto
a situação que tinham colocado a Liv, e ela fala, meu, coitada dessa menina, eu tô empurrando esse cara nada a ver, vou socorrer ela dessa situação. O nome dessa menina é Mo, e ela salva a Liv desse encontro forçado, vamos dizer assim. Aí a Mo vai morar com a Liv no quarto de hóspedes, e a Liv começa a gostar disso. Ela era meio maníaca por organização e limpeza, então, tipo, a cozinha tinha um mármore que tinha que estar limpíssimo, e ela não queria que nada estivesse fora do lugar. Até que ela conhece o Paul, ela sai com ele algumas vezes e tal. E o Paul, ele trabalha numa empresa que... Como é que eu posso explicar? Essa empresa, por exemplo, algum descendente de alguma vítima da Primeira ou Segunda Guerra Mundial procura essa empresa quando eles sabem que tem algum bem que pertencia à família, só que foi roubado no meio da guerra. Principalmente na Segunda Guerra Mundial, era mais comum. E os parentes o nome do marido da Sophie, que eu não contei, do pintor, é Edward. Então, os parentes desse Edward, os Lefebvre, que é o sobrenome dele, contratam a agência do Paul pra achar o quadro que se chama A Garota que Você Deixa Pra Trás. O nome do quadro é o nome do livro. E aí eles contratam a agência do Paul, a empresa do Paul, pra fazer isso. E o Paul vê que o quadro tá na casa da Liv. E aí é que começa toda essa situação de meio sem graça entre os dois, porque, né, eles estavam se aproximando, tendo um romance. Aí ele fala, então, a minha empresa quer o seu quadro, né? Os donos originais dele querem o seu quadro. Aí entra numa batalha judicial gigantesca, sério, muito grande essa batalha judicial. E eu não vou falar com quem fica o quadro no final. Eu só vou falar que o final é maravilhoso, porque tudo se resolve. Bom, gente, é isso. Recomendo muito a leitura desse livro, porque te dá um conhecimento muito grande da Primeira Guerra Mundial, de como os alemães tratavam as pessoas da cidade que eles invadiam e tal. É muito bom, vale muito a pena ler. E bom, é isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo e se inscreve no canal para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Beijo, tchau!